Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero fazer agora aqui o segundo vídeo sobre os indivíduos alvos, né? Sobre os indivíduos alvos pretos, como eu havia feito o primeiro, falando sobre três caracterizações, né? Que é o indivíduo alvo preto, indivíduo alvo preto, ou target indivíduo black, indivíduo alvo preto. Tem o, como eu havia falado, tem o de descarte, né? Tem o utilitário e tem o social, certo? Depois, quem não viu, quiser ver outro vídeo, é muito esclarecedor. Aí hoje eu vou falar um tema que é muito importante, porém não vou me prolongar tanto quanto nas três definições. Eu quero só falar sobre um tema que é muito importante no contexto de indivíduo-alvo, certo? Que é a narrativa. Como assim? O controle da narrativa. O que seria o controle da narrativa? Bem, como nós já sabemos, né, o objetivo do Gangstalk com relação ao individual é a destruição, é o desmantelo familiar, financeiro, psicológico, social, ancestral, físico, né, abstrato, tudo. É o desmantelo, acabar com a vida do indivíduo-alvo, certo? E a partir do momento que o indivíduo-alvo ele não sabe disso, ele não sabe que o objetivo é esse, então ele já está destruído, né? Porque a narrativa que rola, a narrativa que existe com relação a ele é de extermínio, exterminá-lo, mas ele não sabe disso, porque existe o gaslight, né, do Gangstalk, que é a tática de enlouquecimento, como uma forma de tortura, é uma forma de tortura. Então, como que os torturadores fazem? Como que eles fazem? Eles levam a pessoa ao extremo do sofrimento, porém sem matá-lo, certo? E quando estiver próximo de matar, você alivia, né? Uma coisa que a pessoa está sendo afogada. Então vamos lá, se a pessoa está amarrada, tal, tem uma água, um exemplo de tortura, tá, pessoal? Ela vai lá e coloca a cabeça da pessoa na água para ela afogar. A pessoa fica ali, quando não estiver quase mais aguentando, então você tira a cabeça da pessoa da água, para ela não morrer, certo? E é com esse método de tortura, você consegue fragilizar a vítima até você obter dela, às vezes, um traficante não, um torturador, ele consegue obter dela a confissão que ele bem entender. Os policiais também. Através da tortura, muitas coisas foram ditas, né, pela pessoa vítima da tortura. Porque ela está sendo submetida a uma tortura, certo? Então, o controle de narrativa, ele funciona da mesma forma. Se o indivíduo-alvo ele não sabe que ele é um indivíduo-alvo, então ele já está perdido. Ele está numa guerra, desarmado, desmuniciado, certo? E não sabe que a narrativa ao redor dele é a narrativa de destruição, certo? E essa narrativa de destruição, ela vem acompanhada de uma simpatia, certo? Então, quer dizer, a mesma pessoa que sorri para você, que te dá o bom dia, aquela pessoa que fala com você, é aquela que vai ser o seu pior inimigo. Ela vai você virando as costas, ela vai falar assim, mano, esse daqui é assim, 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 porque eu desejo destruir. E a pessoa não sabe. Então, qualquer ponte, qualquer abertura de comunicação vai ser insistido ali, vai ser forçado uma simpatia, para quê? Para que através dessa simpatia haja uma fonte, um acesso para que continue sendo feito a tortura, né? Então, isso é feito através do controle de narrativa. Como assim controle de narrativa? O controle de narrativa vamos supor, você está numa sala de aula. Você é um aluno, todo mundo sabe que é uma sala de aula, certo? Então você é um aluno que você quer estudar. Você está numa sala de aula. Então, você está ali, como tem mais alunos, você está em naturalidade. Tem a professora, que tem mais alunos, você vai viver ali, vai interagir e vai viver sua vida ali, numa escola, certo? Por exemplo, natural. Agora, quando existe o controle de narrativa de um aluno específico,
Então o que acontece? Esse aluno, quando ele estiver fora, ausente da sala, a sala ela vai narrar qual que é a vida, qual que é a ideologia, qual que é o pensamento desse indivíduo. Vamos colocar assim, ó, o aluno não está na sala, certo? Presente. Então os demais alunos vão fazer acordos entre eles, para que aquele aluno específico seja excluído. Então a narrativa dele tem que ser controlada. Qual que é a narrativa dele? Vamos supor, sabe aquele fulano ali? Aquele fulano ali ele tem chulé. Aquele fulano ali ele é burro. Aquele fulano ali ele é falso. Aquele fulano ali é mentiroso. Aquele fulano ali é arrogante. Aquele fulano ali é isso, aquilo outro. Não presta. É uma pessoa ruim. É uma pessoa desprezível. Certo? Então, essa narrativa ela vai circular com relação àquele aluno específico. Para quê? Para que quando ele chegue no ambiente para estudar, que ele não consiga ter uma naturalidade. Então ele vai viver normal, vai chegar, tô normal estudando. Mas não existe normalidade com relação a ele. Porque a narrativa dele já foi compartilhada pelo coletivo, certo? O grupo de inimigos já narrou, já disse para o coletivo o quão desprezível aquele aluno é. Então, a partir desse momento, é impossível que ele tenha uma vida natural, normal, como os demais alunos, naquela sala de aula. É impossível. Então, é o controle de narrativa. Você vai dizer o que esse aluno gosta, o que não gosta, o que faz, o que não faz, de acordo com aquilo que você quer que as pessoas da sala pensem e tratem esse aluno, certo? Então, é o controle de narrativa. Isso existe desde que o mundo é mundo, com relação a tudo. Inclusive, é dito popularmente que quem conta a história é quem vence a guerra, certo? Então quem vence a guerra vai contar a história, certo? Por isso que a história dos indivíduos alvos, supostamente, tem que ser contada pelos gang stalks. Eles entendem que eles estão numa guerra e que eles venceram, e que eles vão vencer essa guerra. Então é eles que contam a história do indivíduo alvo, de acordo com a vontade e com a agenda deles, para que o grupo tenha essa ideia da narrativa do indivíduo alvo, certo? Já sabe como que é, entendeu? Então vamos supor, vou colocar um exemplo, né? Outro exemplo, desse exemplo da sala de aula, vamos colocar o exemplo também, isso aqui são mais fáceis de entender. Um exemplo, para uma mulher, para ela viver socialmente falando, para ela ter uma credibilidade no ambiente, na verdade, ela precisa ter ali no coletivo uma história respeitosa, de dignidade, de valores, certo? Porque senão as pessoas vão ver essa pessoa como uma pessoa sem valor, essa mulher, certo? Ponto, beleza. Então, a partir do momento que todo o coletivo ali, na ausência dessa mulher, está falando que essa mulher, ela é uma piranha, né? Por exemplo, uma talarica, que ela fica com o marido dos outros, que ela é isso, que ela é aquilo outro, certo? Então, se esse coletivo, na ausência dessa mulher, na ausência, esse coletivo tem isso por definição e vai tratar a partir daquela forma, imagina um grupo de mulheres que tem maridos, certo? Assim, bom, como que eu posso estar convivendo? Eu que tenho uma postura X, que agrega uma imagem para a minha pessoa de uma determinada forma, como que eu posso estar em contato, em convivência, com harmonia, com uma pessoa que vai totalmente contra os meus valores, certo? Até a associação pode fazer com que a pessoa seja vista da mesma forma, certo? Então, uma mulher que tem um marido, que tem uma família, que tem a respeitabilidade, para ela de repente ser vista junto com uma mulher leviana, uma mulher que tem, sabe, que gosta de putaria, gosta de técnica porra nenhuma, até o marido dela fala assim, mano, você tá fazendo o que essa mulher? Você é louca? Você não tá vendo a fama que essa mulher tem? Você não tá vendo como que é o modus operandi dessa pessoa? Você entende como que é essa questão do controle da narrativa? É complicado? Entende? Então quer dizer, até esse ponto aí da convivência. Agora eu coloquei um exemplo de mulher para vocês entenderem como funciona, né? Agora vamos colocar um homem também. Imagina que você tem um homem que está tendo uma narrativa controlada no sentido de acusá-lo de roubo, certo? De ser um rato de mocó. Então, na ausência dessa pessoa, o grupo vai se articular e falar assim, então aquele ali é um rato de mocó.
Você não pode mostrar com ele, que senão ele vai pegar sua carteira, vai pegar um celular seu, vai esconder, vai sumir falar que é dele e acabou, certo? E não vai falar, ele não vai confessar. Então, se você tem uma convivência com uma pessoa dessa que está tendo essa projeção, tendo essa narrativa compartilhada pelo grupo, essa pessoa nunca jamais vai conseguir ter uma vida normal no meio daquele grupo, certo? Então, isso é o controle de narrativa. Para o Gang Stalk, controlar a narrativa do alvo é fundamental, certo? Tudo aquilo que o alvo fala, na ausência dele, tem que ser distorcido. Tudo aquilo que ele almeja tem que ser distorcido. Vamos supor, eu falando eu agora contra o indivíduo-alvo, eu acho que é importante o exercício físico. Pedalar, praticar esporte, correr, seja um skate, um patinete, uma bicicleta, por exemplo, sempre achei. Então é uma coisa positiva, certo? Para a saúde de uma pessoa. A pessoa não ter uma vida sedentária. É importante, certo? Certo. O que o Gang Stalk ele pode dizer a respeito disso? Ah, tá andando, uma pessoa, eu, por exemplo, andando de bicicleta. Andando de bicicleta. Andando de bicicleta por quê? Porque tá atrás de mulher, porque tá metendo louco, porque, enfim, os argumentos eles são inúmeros. Inúmeros. Para você tirar o fato, o valor do esporte. Certo? Você está entendendo como que é o conteúdo da narrativa? Então vamos supor, faz muitos anos que eu vendo quadro, por exemplo, já, vai fazer uns anos já. Quadros, outras coisas já vendi também, mas quadro faz alguns anos. Por exemplo, né? Tanto na minha casa, quanto pelas ruas. Certo? Então eu estou trabalhando, estou vendendo um produto, mas sou individual. Como que nós podemos transformar isso em algo que corresponda à narrativa do Gang Stalk? Certo? Ah, ele tá na rua, ele tá metendo louco. Ele tá projetando o cara da rua. Ele tá projetando, ele tá fingindo que é trabalhador. Tá fingindo que é vendedor. Tá fingindo, entendeu, pessoal? Ah, entendeu. É só um golpe, sim, é só um golpe. Entendeu? Então a narrativa dele já está controlada. Já fica mais fácil pro Gang Stalk, pro grupo de Gang Stalk, olhar para aquilo e dar uma definição já pré-definida pelo grupo. Ah, não, ali é uma falcatrua. Ali é uma mentira. Ali é... Entendeu? Vamos supor com relação a rap também. Eu faço rap vai fazer muitos anos. Desde, oficialmente falando, desde 99. Certo? 99 e 98. Certo? Assim que eu me converti, já comecei a, de certa forma, a articular na produção do rap gospel. Mas já mexia antes, né? Mas não profissionalmente. Então, estou indo para quase 30 anos de rap. Eu indo para quase 30 anos de rap, certo? Então, quer dizer, já tenho uma carreira consolidada, já tenho um histórico, trabalhos realizados, tem tudo isso. Porém, para o Gang Stalk isso não é interessante. Não é interessante para o Gang Stalk, que quer controlar a minha narrativa, por exemplo, que eu seja um MC de quase 30 anos de carreira. Então, qual a narrativa que pega melhor pro grupo? Ó, ele está metendo louco, ele está pagando de visão, pagando de hip hop, pagando de rua. Ah, entendeu. Então ele está, ó, veja bem, ele está andando de bike porque está metendo louco, certo? Ele está vendendo porque está metendo louco. Ele está fazendo um rap porque está metendo louco. Então ele é o quê? Ele é o mete o louco. Ele não é o MC, não é o vendedor, não é o trabalhador. Ele está metendo louco. Aí fica mais fácil, através dessa narrativa, você imprimir o que você quer na vida do indivíduo-alvo. Entendeu? Então, o controle de narrativa ele é fundamental. Fundamental. É você falar pela pessoa. É como se você fosse um advogado de acusação da pessoa que está falando por ela. Por incrível que pareça. Tipo assim, você está num tribunal, certo? E aí quem fala para você não é o advogado de defesa, é o advogado de acusação. Então você está em silêncio no tribunal, tem o juiz falando, tem o júri, o advogado de acusação, ele se levanta e fala assim, então, o meu cliente, ele no caso, ele tá com a maldade da porra mesmo, ele tem que se fuder mesmo, é tudo isso aí mais um pouco, certo? Não tem nada para falar, ele senta, certo? E ponto final. Esse é o controle de narrativa, é um advogado de acusação falando pelo réu no tribunal, com a intenção de condená-lo, certo? Esse controle de narrativa
ele é o que vem dominando o mundo desde que o mundo é mundo, certo? Desde que o mundo é mundo. É a história. Quem supostamente controla ou manipula a história tem o poder de construir uma história. E a história que a pessoa bem entender. Veja bem, se você tem uma capacidade de destruir uma narrativa, uma história, você também é capaz de construir a história que você bem entender. Isso com relação à vida da outra pessoa. Certo? A partir do momento que essa pessoa permita que isso aconteça. Ela não sabe que isso está acontecendo. Certo? Então é isso. Com relação aos indivíduos alvos, se eles não sabem que são alvos, certo? Eles já têm a narrativa deles totalmente controlada pelo ambiente e pelo grupo ao redor dele. Certo? Já é. E se ele souber disso, e se ele passar a observar e atacar e a denunciar isso, opa, estão controlando a minha narrativa. Então a própria resposta dele vai ser uma narrativa que eles vão controlar, certo? Então quer dizer, você, um exemplo, outro exemplo agora, mais fácil. A pessoa surtou, certo? Vamos supor uma pessoa que foi enganada, foi roubada, foi ofendida, foi caluniada, enfim, ela foi tripudiada do sofrimento dela constantemente, alopraram, zoaram mesmo com ela, certo? Alopraram essa pessoa, certo? Então essa pessoa ela vai ter uma reação emocional, racional, em algum momento, certo? O que esse grupo de Gangstalk, que causou todo esse sofrimento nesse alvo, vai dizer com relação à resposta desse indivíduo-alvo a esse comportamento do Gangstalk? Está em surto, enlouqueceu, tá maluca, pirou, tá maluco, certo? Então você controla a narrativa. Aí quando você vê uma pessoa agindo de forma emocional, você fala assim, ó, o grupo já está calçado, já está respaldado, já está instruído. E isso trata-se de um surto de uma pessoa louca, sem noção, certo? E aí você consegue controlar a narrativa e deixar o indivíduo-alvo na posição que você quer, que é além de sofrimento, além de ser vítima de várias coisas, a reação dele também é mais um item para ser colocado no pacote de problemas que essa pessoa tem, certo? E não que toda a problemática ao redor dessa pessoa, que foi construída, mantida e é mantida constantemente, não que isso seja doentio, não que seja um surto, não que seja loucura, mas o que é loucura é a reação do alvo, entendeu? Então esse é o controle de narrativa, esse é demoníaco, viu? O controle de narrativa é complicado, é você pegar uma pessoa e colocar numa caixinha que você consiga entender, certo? Você pega, vamos supor, você vê uma pessoa e fala assim, aquela pessoa ali rouba, aquela pessoa é um ladrão, ponto. Então você coloca na caixinha do ladrão. Ah, ladrão, eu sei. 57, 55, tá, beleza, já sei, ladrão, ponto. Você pega a pessoa e coloca na caixinha do traficante, eu vou ser traficante. Então você vende droga, assim, assim, assim. Então você define a pessoa. Você pega a pessoa e coloca na caixinha do rapper. Ah, então você é rapper, você é MC, então você como que é, assim, assim, assim. Você controla a narrativa de tudo e de todos, certo? E você impede que as pessoas saiam dessa caixinha de narrativa. Que a narrativa é uma caixinha que você coloca uma pessoa dentro. Olha quem é aquele ali. Aquele ali é assim, 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 assim. Certo? E ponto final. E aí você joga isso pro social para que você tenha um controle da impressão dos outros sobre aquele individual. Entendeu? Então a narrativa é muito importante, entendeu? E outra coisa, todos os indivíduos alvos, eles fundamentalmente vão ter suas narrativas roubadas. E a partir do momento que ele tenta recuperar a sua narrativa, isso vai ser visto também como um atributo desculpa. Desculpa. Um atributo da problemática do indivíduo alvo. Certo? A reação dele vai ser mais um agregado ao conjunto de problemas atribuído ao indivíduo alvo. E isso vai ser colocado no coletivo. Para quê? Para que se ele reaja
não haja nenhuma surpresa. Fala assim, ah, sim, já entendi, ah, sim. Já fomos calçados que essa seria a reação dele. É, não, sim. Quando você ofende ele, ele fica puto, ele fica bravo. Ah, então, não vamos ofender ele? Não. Então vamos ofender para ver ele bravo. E falar, tá vendo? Ele fica bravo. Né? Então aí você controla o emocional, a impressão dos outros, controla o ambiente. E aí você consegue projetar no individual aquilo que você quiser, certo? Então esse foi o resumo aí. Eu queria falar sobre narrativa dos indivíduos. Já me prolonguei bastante aqui, são 20 minutos de áudio, de vídeo. E na sequência eu vou estar colocando mais novidades aí, mais informações sobre como funciona o Gang Stalk, né, com relação aos tags de indivíduos pretos, certo? Que são vários, são todos, como já disse. E eu também sou um, e como dizer, viver enquanto individual numa sociedade que se posiciona como gangue para te destruir, como gangue, certo? Gangue. Antigamente você tinha as gangues de... Era perigoso ficar na rua, não era? Para o Zé Povinho. Ah, não vai pra rua não porque tem as gangues, tem o pessoal que rouba, tem o pessoal que mata, tem o pessoal que faz mal, que faz bullying. Cuidado, não fica na rua não, porque tem as gangues, certo? Hoje você não tem gangue mais, você tem uma gangue. E como chama essa gangue? Chama-se sociedade. A sociedade é uma gangue, certo? É uma gangue que entende que o poder coletivo de fazer tanto bem quanto mal, quanto de exaltar um rei, quanto de exaltar um algoz, o perigo para aquela sociedade. Então é uma gangue. A sociedade é uma gangue que tem certinho quem são os membros dessa gangue, certo? E quem são os rivais dessa gangue, certo? Quando essa gangue chamada sociedade, ela decide, através do comportamento tóxico, certo? E através da indução, sendo induzida, certo? A pensamentos por pessoas com objetivos pessoais, então essa sociedade ela se torna tão ou mais perigosa que qualquer gangue armada de tráfico, de roubo, de sequestro, entendeu? Tão ou mais perigosa. Que você pode, vou te dar um exemplo. Quem são as pessoas que essa gangue chamada sociedade ela executa todos os dias? São as pessoas excluídas da sociedade. Quem são pessoas excluídas da sociedade? Aí você pode ter uma noção, certo? Quem são as pessoas excluídas da sociedade, tida como padrão? São vários. Vários excluídos, certo? Os mais extremos de exclusão são as pessoas em descarte total na rua. Eles morrem como indigentes. Então é isso, assim que essa gangue mata as pessoas. Essa gangue chamada sociedade. Uma gangue criminosíssima. Ela mata as pessoas pela falta de amor, pela frieza, ignorando com força, pelo silenciamento e pelo controle da narrativa. Essa é a gangue chamada sociedade. E o maior medo de todos os membros dessa gangue, esse é o resumo, tá, gente? O final. Qual que é o maior medo de todos os membros da gangue chamada sociedade? Qual que é o maior medo? O maior medo é se tornar uma vítima da sociedade, porque os membros sabem o quão cruéis eles são enquanto gangue, certo? Então eles fazem e falam tudo para não ser contra a sociedade. Por quê? Porque eles sabem o quanto a sociedade é filha da puta com os alvos, porque eles fazem parte da sociedade. Eles sabem como que eles se comportam, certo? Com quem está fora dos padrões sociais. Então um controle de narrativa é muito importante. Entendeu? Estudar, observar e ter formas de combater. Meu ponto de vista, não quero colocar só os problemas sem de repente deixar uma solução. Na verdade não existe solução. A solução é o fogo. A solução é a guerra. Certo? Se você é individual, fique sabendo que não existe solução para você. Não existe e não vai existir. Porque esse é o modus operandi padrão da sociedade. A única forma de vencer o Gang Stalk, vencer essa sociedade,
vamos colocar assim, criando uma sociedade alternativa, como já falava até o Raul Seixas, como somos alternativos. É necessário entender que essa sociedade ela está falida. Ela está falida, sendo conduzida por pessoas sem noção nenhuma de vida, de realidade, de progresso, de nada. Certo? Está falida. A única forma de vencer esse sistema podre é criando outro sistema, porque esse sistema está fadado ao fracasso. Certo? Está fadado ao fracasso. E todos os participantes dessa sociedade hipócrita sabem disso. Por isso que eles se matam, se entregam, dão a vida, falam tudo o que a sociedade quer. Por quê? O medo da porra de virar uma vítima da sociedade. Medo. Medo de parar no meio da rua, de parar embaixo da ponte, de parar no lugar de, entendeu? De desacreditado, no lugar de preso. Tá do outro lado da moeda. O medo. O medo. O medo da porra. Medo. Certo? Então o que eles fazem? Eles fazem e falam tudo que o mestre mandar. Certo? Tem até a brincadeira que falavam, né? Se vamos fazer tudo que o mestre mandar, fazeremos. E se não fazer, apanharemos. Não é verdade? Então é isso. O controle de narrativa, ele é muito importante para manter as pessoas dentro dos currais, na cela, na coleira. Certo? Porque é muito melhor você ser alguém que está num curral, ali ó, numa coleira, na sociedade, certo? Tendo seu status, seu espaço, sua voz, no coletivo, do que você ser um alvo desse coletivo. Outro ponto agora para finalizar realmente. Agora você imagina, como que é o psicológico, os nervos, a formação do pensamento, da percepção de mundo, de uma pessoa que é individual, certo? Desde sempre que você é individual. Como que a sua mente raciocina o mundo? Como que a mente do indivíduo alvo constante olha para o mundo? Certo? Então, é algo a se pensar. Certo? Algo a se pensar. Nós não podemos adoecer, os individuais não podem adoecer ou morrer por causa da sociedade. É necessário criar uma cidade alternativa. Viver essa alternativa. Certo? Porque você não vai se adaptar a nada social. Porque a sociedade está podre. Os indivíduos alvos eles vieram com um propósito, com um objetivo. O objetivo de mudar o mundo. Todos os indivíduos alvos têm uma missão. A missão mais nobre, mais digna. E é por isso que são indivíduos alvos. Até porque se eles fossem um palhaço, um trouxa no meio do coletivo, eles não seriam indivíduos alvos. Eles seriam parte do Gangstalk. Certo? Então vamos colocar assim. Todos os indivíduos alvos são discípulos dos revolucionários. Discípulos de Jesus, de Maomé, de Malcolm X, de Martin Luther King, todos os perseguidos. Todos os indivíduos alvos têm que ser perseguidos porque o mundo é podre. O mundo jaz maligno. Pega o exemplo de Jesus. Certo? E o que Jesus fez? Ele criou um outro mundo. É um mundo antes e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Todos os indivíduos alvos têm que ser Cristo. Em criar um outro mundo. E deixar bem claro que esse mundo que ele está pertencendo está podre. Certo? Podre. Então, resumindo é isso, gente. Está acabando agora, agora chegou em meia hora mesmo. E depois eu me aprofundo mais sobre essa questão das narrativas. Certo? O controle de narrativa dos indivíduos alvos e da sociedade. Certo? Como forma de controle. Beleza? Obrigado, é isso daí.